Na videoaula anterior eu te ensinei sobre o tempo que leva para realizar todo esse processo de harmonização facial. E hoje eu vou te ensinar a reconhecer as 3 principais proporções que dão harmonia a uma face. Porque muitas pessoas, ao se olharem no espelho, elas não conseguem identificar o que elas não estão gostando na própria imagem, mas elas têm a certeza de que não estão satisfeitas. E se tu já te sentiu assim, presta atenção nessa videoaula porque eu vou te ensinar como identificar o que não está de acordo nas tuas proporções faciais. Porque existem algumas proporções que fazem toda a diferença para uma face harmônica e 3 delas são fundamentais. A primeira delas tem relação com a imagem de perfil e ela é conhecida pelos profissionais como ângulo de perfil e está relacionada ao queixo. E é isso mesmo, o queixo ele é um elemento fundamental para a nossa imagem, tanto de frente, mas principalmente de perfil. E apenas se olhando no espelho, a gente não se dá conta que se o queixo fosse um pouquinho mais projetado, mudaria completamente a nossa imagem, deixaria uma imagem muito mais bonita, com um contorno muito mais marcado. Você já deve ter visto nas redes sociais a imagem de algumas artistas com o queixo retraído. Como elas ficariam se elas não tivessem o queixo, se o queixo delas fosse retraído. E o resultado é fantástico, porque a diferença é muito grande. Aqui em consultório eu utilizo diversas técnicas para mensurar essa proporção, mas não é difícil de tu mensurar isso em casa. E eu vou te ensinar como. Você pode pegar um lápis ou uma caneta ou uma reguinha, encostar ele aqui ó, embaixo do nariz, deixar ele retinho em cima dos lábios, deixar ele numa posição bem retinha. O queixo, ele tem que encostar nessa caneta, nesse lápis ou nessa régua. Se ele não estiver encostando, é sinal que ele poderia ser um pouquinho mais projetado. Essa seria a harmonia perfeita. A segunda proporção, que é fundamental para a harmonia facial, e só olhando no espelho a gente não percebe, não consegue mensurar essa proporção, é a medida dos terços faciais. O nosso rosto é dividido em 3 terços. Terço superior, terço médio e terço inferior da face. Esses terços, eles têm medidas, a distância, né, de altura bem semelhantes, sendo que o terço inferior, ele deve ser um pouquinho maior que os outros dois, o terço médio um pouquinho maior que o superior e um pouquinho menor do que o inferior, e o terço superior pouca coisa menor do que o terço médio. E essas proporções elas ficam em torno de 30 a 38%. Quando há um desequilíbrio nessas proporções, a pessoa se olha no espelho, sente que tem alguma coisa que desagrada, mas não sabe definir o que. Mas agora que tu já sabe, isso que eu te ensinei hoje, com uma régua tu consegue ter essa percepção. E é por isso que eu achei tão importante vir aqui te ensinar sobre essas proporções, porque de forma simples, em casa, tu consegue perceber o que está te desagradando. Assim é também com a proporção entre a altura e a largura da face. Ela é fundamental para a imagem de uma pessoa. E quando existe um desequilíbrio nessa proporção, a gente não consegue perceber a olho nu. Geralmente, quando a face é muito longa em relação à largura, as pessoas têm a sensação, quando se olham no espelho, de que o queixo é muito grande. Mas a verdade é que o rosto é muito fino em relação a essa altura. Mas essa afirmação só é possível depois de a gente fazer algumas medidas, a gente ter essa percepção da relação entre a distância da altura e da largura. E eu vou te ensinar a fazer. E para mensurar essa proporção, tu vai pegar uma reguinha e tu pode fazer as medidas em ti mesmo ou em uma foto sua. E vai medir, vai tocar no rosto assim, ó, sentir esse ossinho aqui, ó, que é um arquinho, vai pegar o ponto mais externo de um lado até o ponto mais externo do outro. Vai medir essa distância, que é a largura da face, e vai anotar. Depois vai medir a distância entre aqui, o ponto onde começa a nascer cabelo, até o final do queixo, e vai medir. E aí tu vai dividir o valor da distância da largura pelo valor da distância da altura. E vai multiplicar esse resultado por 100. Não existe um padrão exato. Ele deve ficar entre 70% e 80% mais ou menos. E essas proporções que eu ensinei na videoaula de hoje, elas são apenas a pontinha do iceberg do que é todo esse processo de estudo e de harmonização da face. Elas fazem parte de um grupo de mais de
15 proporções que são medidas aqui em consultório através de software específicos para isso. E além disso, eu relaciono essas proporções a diversos outros fatores, como o perfil emocional dos pacientes, por exemplo. E para fechar com chave de ouro esses 7 dias onde eu te ensinei tudo o que eu acho importante que tu saiba antes de realizar uma harmonização facial, eu quero te convidar para participar de uma live onde eu vou responder todas as dúvidas que tu ainda tiver sobre esse assunto e dar um compilado geral, dar um resumão sobre tudo que a gente conversou durante esses 7 dias. Essa live vai acontecer no meu canal do YouTube, onde todos esses vídeos vão estar disponíveis para te assistir eles novamente, porque quem me segue nos meus canais sabe o quanto é importante para mim contagiar outras mulheres a se cuidarem, porque mulheres mais seguras tomam melhores decisões e a beleza reflete sim a nossa essência, porque nós somos livres. E se algum dia tu pensou em realizar uma harmonização facial ou qualquer tipo de preenchimento facial, se algum desses vídeos te tocou, tu precisa estar comigo amanhã nessa live, porque eu vou tirar todas as tuas dúvidas. E eu conto contigo porque eu me dediquei a realizar essas 7 videoaulas com muito carinho e muito conteúdo para te ajudar a entender um pouco mais sobre esse mundo que é a harmonização facial. Então chama as amigas que eu vou dedicar mais de 2 horas para esclarecer todas as tuas dúvidas. A gente tem um encontro marcado amanhã às 20 horas no YouTube.